Amém? Feche seus olhos, eu sei que a gente já orou tantas vezes, mas a gente gosta de orar, amém? Coloca a mão na sua cabeça agora, ministre sobre você mesmo. Eu vou orar e vocês vão repetir, pode ser? Vamos lá. Senhor Jesus, nesta noite, fale comigo. Muda a minha mente, como o Senhor nos ensina, através do apóstolo Paulo. Que tenhamos renovação de mente, para sermos capazes de ver, de apreciar, de conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Quem esteve aqui no final de semana com o pastor Márcio Tanino, levanta a mão. Gente, foi uma bênção. Mas algo me chamou a atenção. E eu falei isso para ele lá onde nós fomos levá-lo para jantar. Falei, pastor, glória a Deus pela sua vida. Porque tudo que o Senhor falou, nós tínhamos no nosso coração. E nós pedimos para Deus confirmar o nosso coração. E Ele foi confirmando assim, várias coisas, com várias pessoas. Mas uma coisa me chamou a atenção, que eu sempre falo para as mulheres. Solta o seu cabelo. Sabe o que a Bíblia diz? Que o cabelo é a coroa de glória da mulher. Anda com ele limpo, solto, bonito, mostrando para você mesma. Deus, obrigada porque eu moro nesse corpo. Se cuida, no nome de Jesus. Amém? Nós temos valor e quando a gente está bem arrumadinha, a gente está saudável. Quando a gente está desarrumada, tem alguma coisa de errado. Eu lembro que quando minha mãe ficou doente, com depressão uma época, né mãe? Eu levei minha mãe no médico e aí eu falei assim, doutora, essa mulher não é a minha mãe. A minha mãe anda com a unha pintada, com batom, cheio de colar, cheio de anel, toda pintada. Minha mãe, essa daqui não é minha mãe não. Minha mãe está doente. Então, por isso quando eu olho para uma pessoa, eu falo, solta esse cabelo. Fica bonita, para a glória de Deus. E o pastor confirmou isso, disse que falou para uma mulher assim, solta esse cabelo no nome de Jesus, pinta esse cabelo. Então, nós precisamos estar bem. Primeiro eu preciso estar bem. Sabe aquele exemplo que quando você está no avião, que eles falam assim, em caso de despressurização, coloca a máscara primeiro em você. Não fala assim? Porque se eu não estou bem, como é que eu cuido do outro? E como é que eu consigo medir se eu estou bem? Pela vontade que eu tenho de me cuidar. Pelas minhas unhas, pelo meu batom, pelo meu cabelo. E não precisa ser roupa nova todo dia não, gente. Mas uma roupa bem passada, arrumada. Eu estou mostrando para mim e para todo mundo que está me vendo que eu estou bem, que eu estou feliz. Amém? Amém. Quero te dizer que foi uma bênção esse final de semana. E já vou te dizer de antemão. Quando o pastor começou a pregar, eu falei, meu Deus do céu, está pregando o que eu vou pregar. O que eu vou fazer? Agora fazer outra pregação? Eu não consigo fazer de uma hora para outra assim. Eu não tenho esse dom ainda. Pastor Márcio tem, pastor Anderson, não sei o que acontece, mas eu demoro um tempo. Então eu falei, agora algumas coisas vão ficar parecidas. Mas aí orando a Deus, eu senti que a igreja precisava ouvir de novo. Sabe aquele versículo que nós precisamos inculcar? Então eu acho que é isso que Deus quer falar conosco. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis 12, 1. Nós vamos ler a respeito de Abraão. Muitas das coisas que eu vou falar você já conhece, você já ouviu. Mas Deus tem algo novo para nós. Abra sua mente, deixa Deus falar com você. Não fica assim, isso eu já sabia, Deus já me falou outro dia. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Todas as vezes que você pegar um texto para ler, faça a seguinte oração. Deus, me mostra nesse texto aquilo que eu nunca enxerguei. Para que você não chegue com conhecimento prévio. E aí, você lê e ficou com aquilo. Mas peça para o Espírito Santo, tem coisas nessas entrelinhas, Deus, me mostra. A Bíblia diz sobre ela mesmo que ela é viva e eficaz. Todos os dias temos um maná novo, fresquinho para aquele dia. Amém? E que assim seja hoje também. Nós vamos falar sobre saia da sua tenda. E depois que você sair da sua tenda, é que levante os seus olhos. Foi o título que eu coloquei. Saia da sua tenda e levante os seus olhos. Nesta noite, a minha oração é para que nós entendamos que o lugar que eu estou hoje não define para onde Deus quer me levar. Como assim? Estou num lugar pequeno, sou uma pessoa pequena, estudei pouco, me preparei pouco. Claro que eu tenho que me preparar, claro que eu tenho que estudar, mas isso não define o meu amanhã. Eu posso começar a fazer hoje.
Vai fazer, mas muitas vezes eu estou num lugar pequeno, Deus quer me levar para o grande, e aí a minha mente, não é muitas vezes nem o diabo, e nem as pessoas que estão ao nosso redor, e nem o cônjuge, que às vezes a gente fala, é o cônjuge, né? Ou cunhado, ou sogra, não é, é a tua mente. A nossa mente precisa ser renovada. Quer ver uma pessoa com uma mente desse tamanhozinho? Nossa, não acabou isso aqui ainda, gente. Essa igreja não vai, hein? Tá difícil. Nossa, de novo pedindo dinheiro para a cozinha? Tá difícil essa igreja, hein? Toda semana um negócio. Mente pequena. Sabe por quê? Ninguém te falou, quanto mais você abençoar, acabamos de ver o versículo, generosamente, mais você vai colher generosamente. É uma mudança de mente, ninguém quer acabar com o teu dinheiro, ninguém quer que você se dê mal. Pensa assim, ó, é bíblico. Mudança de mente começa em você. Porque muitas vezes, se você não mudar a sua mente, a Bíblia diz que quando a gente não muda a nossa mente, nós somos incapazes de reconhecer, de viver, de entender a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então a minha mente precisa ser diferente. Falou mal da sua igreja, opa, é aqui que Deus me colocou, amo este lugar, vamos olhar para o lado bom. Sabe, tudo é um vício, falar é um vício, falar o que não precisa é vício, precisa ter mudança de mente. Comparação é vício, não é um vício bom, é ruim. Eu preciso ter uma renovação de mente. Isso como se diz, é uma questão, é uma condição que Deus impôs. Vocês precisam ter renovação de mente. Para quê? Para que vocês sejam capazes de ver e provar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, eu estou adiantando o final da pregação, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo começa aqui, na minha mente. Eu preciso treinar, é um treino. Entendeu? Eu não consigo cuidar das minhas emoções. Por exemplo, escutei uma música, lembrei de fulano. Puxa vida, a questão é o que eu faço depois das emoções, entende? Então, eu preciso sim dominar a minha vida, mas tudo começa na minha mente. E Abraão tinha tudo para não dar certo. Por quê? Esse propósito de Deus. Já era um homem bem-sucedido, tinha um monte de camelo, rico, conhecido, família grande, né? Essa proposta de Deus para ele, se ele não abrisse a mente dele, ele falava, não, Deus, eu já tenho idade, para que eu vou mexer com isso aí? Deixa eu, né? Não, só a idade que eu tenho, mexer com filho agora, com criança agora. Mas o que acontece? Gênesis 12, 1, abre sua Bíblia comigo. Gênesis 12, 1, diz assim. Primeiro livro da Bíblia. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra. É uma frase imperativa. Saia. Saia da sua terra. Não tem nenhuma condição. Só saia se, só faça se. Não é. É faça. Saia da sua terra. Vírgula. E tem mais. Do meio dos seus parentes. E tem mais. Da casa do seu pai. E vá para a terra que eu te mostrarei. Mostrou? Não. Futuro. Vou mostrar ainda. Ou seja, precisa fazer 3 coisas aqui. Sai da sua terra, da casa do teu pai, da sua parentela. Naquele tempo, gente, na casa do pai era um negócio de honra, de respeito, sabe? E quanto mais eles ficavam junto com os parentes, mais eles se tornavam um povo forte para a guerra, um povo grande numericamente falando. Então eles se tornavam um povo forte, respeitado, mas era para eles sair do meio do povo. Ou seja, tudo que trazia um comodismo para Abraão, ou Abrão aqui no caso, Deus iria mudar. Mas eu preciso confiar, e vai para a terra, que eu te mostrarei. Aí, o que acontece? Primeiro tem a parte da gente para fazer. Versículo 2. Primeiro, farei de você um grande povo. Mas ele já não era um povo? Já não estava no meio do povo? Mas farei de você um grande povo. Ele não fazia ideia do que significa para Deus grande povo. Para nós o grande é uma coisa, para Deus o grande é outra. 2, te abençoarei. Mas aí eu começo a pensar, mas ele não era abençoado ainda? Mas Deus ia fazer mais. Presta atenção. 3, tornarei famoso o seu nome. Lembra que eu comecei a falar do nome? Você sabe que eu contei no primeiro culto, gente? Nós estávamos evangelizando o pessoal no Ceará. Gente, eu ri muito disso.
E lá, eles têm muita questão de nome. E eles, quando a gente vai evangelizar alguém, eles falavam, eu sou da família dos taus, eu sou da família do tal. Aí nós estávamos evangelizando, a Ludmila e eu, no caminho, né, num caminhozinho de terra, passou um senhor de bicicleta, olha só, e eu falei assim, vamos evangelizar esse senhor, né? Oi, senhor, tudo bem? O senhor tem um tempo pra gente? Ele falou, tenho. Qual é o seu nome? Eu sou da família dos Torrados. Aí eu falei, dos Torrados. Aí a Ludmila, para associar e não esquecer o nome, associou com amendoim. Na hora de chamar o homem, me chama, seu senhor amendoim. Pronto. Como é que eu continuo falando com esse homem? Me deu um ataque de riso, o homem já saiu. Não, senhor, ela errou, né? Ele já ficou meio ofendido. Por quê? O nome. Então, essa questão do nome, gente, a gente leva muito a sério isso. E aí, quando a gente vê, eu te abençoarei, tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Te abençoarei, será uma bênção. Entendeu? Tornarei o seu nome famoso. Você será um grande povo, um povo, como é que ele fala? Um grande povo. Ou seja, mas tudo que ele falou aqui, nesse segundo versículo, presta atenção. Abraão não fazia ideia de que tudo isso que ele falava aqui, Deus, era muito maior que... A minha mãe também trocou o nome uma vez, o Márcio está me lembrando. Não, deixa esse. Uma vez eu estava com a minha mãe, preciso contar, mãe. Uma vez eu estava no médico com a minha mãe estava doente, levei minha mãe no médico, e ele se chamava Doutor Penteado. E minha mãe, com muita dor, virou para o homem, então, Doutor Cabelo? Eu falei, que cabelo, gente? O homem já olhou feio para minha mãe e falei, deixa que eu falo. O negócio não está fluindo. E aí, gente, a pessoa se sente assim, sem graça, né? Ofendido, mas na hora é engraçado. Enfim. E aí, o que acontece aqui? Abraão está sendo chamado para sair da terra dele, que era Ur dos Caldeus, para uma terra que ele nem sabia para onde era. E aos olhos humanos, ele estava do ponto de partida. O ponto de partida dele limitado, e Deus estava convidando ele para ir para o ilimitado. Se a gente olhar para essa igreja, aqui geograficamente falando, é um espaço limitado, mas Deus estava oferecendo para ele o que ele não imaginava, que era ilimitado. E Deus, quando fala as coisas para nós, Ele não está brincando de falar, não. Aí, quando eu leio Gênesis 12, 5, diz que quando Abraão partiu de Harã, ele levou consigo a sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, seus servos que tinham adquirido em Harã. Ou seja, ele era um homem próspero. Você sair de um lugar porque está dando errado é uma coisa. Agora, você sair de um lugar que está tudo certo, como diz o mundo, né? Não se mexe em time que está ganhando, gente. Mexe sim. Com Deus mexe sim. E aí, o que acontece com esse homem? Ele estava sendo convidado, gente, a deixar aquilo que estava bom para ele, mas ele não fazia ideia do que Deus ia fazer com ele. Mas olha que interessante, olha aqui para mim. Tudo que Deus ia fazer com ele era futuro, mas o que ele tinha que fazer era agora. Para onde vai? Não sei. Ou confio, ou não confio. E aí este homem, Abraão, já possuía tudo que nós comentamos sobre a riqueza, não é? Mas o que iria acontecer? Ele ia ser pai de uma nação, ter um legado eterno, nós falamos dele até hoje, e carregar a bênção que alcançaria todas as famílias da terra. Ele não fazia ideia ainda. E Deus escolheu este homem, assim como Ele escolheu você e a mim. Como assim? Pergunta para a pessoa do seu lado, como assim escolheu eu também para fazer isso? Em Jeremias 1, 5, diz assim, antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta das nações. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para você. Como é que esse plano vai se concretizar? Quando eu faço o que está na palavra de Deus. Deus vai abrir uma exceção para mim? Não vai. Não fez o que está aqui? Não vai abrir exceção.
Ei, Margarete, claro, a Bíblia diz que no princípio ele era o verbo era com Deus e o verbo era Deus. A palavra é o próprio Jesus falando. Ele vai ser contra ele? A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Para eu ver tudo isso acontecendo na minha vida, como na vida de Abraão, como na vida de tantos outros aqui, preciso cumprir o que está aqui. Não é de brincadeira, é de verdade. Quem está entendendo, diz amém. Não é de brincadeira, é de verdade. E aí, renovação da mente, é aqui que eu queria chegar. Não se amoldem a este mundo. Ou seja, não ande como o padrão está fazendo. Em Romanos 12, 2, se você quiser abrir, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas, presta atenção, transformem-se pela renovação da mente. Para quê? Transformem-se pela renovação da mente. Para quê? Para que vocês sejam capazes. Se isso não mudar aqui, eu não sou capaz. Se não mudar, eu não sou capaz. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Precisa renovar aqui. Senão não vou ser capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável do Pai. Sabe por quê? A nossa vontade, às vezes não é boa, é ruim. Às vezes não é perfeita, é imperfeita. Às vezes não é agradável, é desagradável. Mas a de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como que eu vou comprovar? Como que eu vou ser capaz de provar isso aqui? Renovação de mente. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser uma disciplina constante. Cuidado com o que você fala, que você está guardando um lugar privilegiado aqui na tua mente. Quero renovar a minha mente, alguma coisa precisa deixar para trás. Precisa deixar de fazer, precisa deixar de falar. Senão Deus não vai agir nas nossas vidas de jeito nenhum. Enquanto não renovar a mente. Quando nós olhamos para a nossa mente mesmo tem a tendência de nos aprisionar e nos limitar, nos sentenciar. Olha o que a gente fala para a gente mesmo. Não precisa ninguém falar não, viu? A gente fala, não sou capaz de fazer isso não. Não vou conseguir fazer. Não vou conseguir. Vixe, a minha história acabou aqui, não dou conta. Já tem idade, olha aí. Eu mesmo estou me sentenciando, me limitando, me tornando, fazendo com que a minha mente acredite que eu sou incapaz. Por isso que eu preciso ter uma renovação de mente, senão a minha mente vai me deixar num estado de estagnação, de impotência, não sou bom o suficiente, não vou conseguir, e aí a minha mente não me permite que eu saia da tenda. Saia da sua tenda, saia da sua casa, da casa do teu pai, dos seus parentescos, todos os seus ancestrais, saia deste lugar. E vai para onde? Vou ver ainda. Só quem tem a mente de Cristo, só quem tem a mente renovada faz uma loucura dessa. Isso é uma loucura. A pessoa é bem sucedida, a pessoa está confortável ali, não está acontecendo nada, de repente, Arão, sai agora, agora. E essa palavra é para mim e para você. O que é que você tem que sair agora? Resolver a sua vida no nome de Jesus. E aí, o agir de Deus, quando eu começo a clamar uma renovação de mente, eu já começo a entender o que Deus está fazendo. Porque, olha aqui para mim, Deus já está fazendo. Às vezes eu não estou percebendo, porque estou olhando para outro lugar. Lembra de Elias na caverna? O anjo chegou, levou carne, levou comidinha para ele, levou água fresca, levou pão para ele lá. Ele nem viu o milagre, nem viu o anjo chegando. Levantou, comeu, deitou de novo. Por quê? Estava lá, gente, doente. A gente entende esse texto como estado depressivo. Então, o que eu preciso? Ter mudança de mente, senão não vou ver milagre. Tudo que o outro fala, ai que loucura, para que isso? Para que eu tenho que jejuar esse tanto? Para que eu tenho que vir em vigília? Já não vai no culto domingo? Para que 2 cultos? Para que arrumar sarna para se coçar? Para que mexer na cozinha? Acabou de fazer o telhado. Mas quando eu tenho metas na minha vida, eu tenho gás, eu tenho um novo estímulo para trabalhar.
Amém? Continuando, quando eu leio Isaías 43, 19, diz assim, vejam, é Deus falando, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Quem crê que o Senhor está fazendo uma coisa nova? Diz amém. Amém. Isso aí, ó, gosta sim. Ela já está surgindo, é o Senhor que está dizendo. Vocês não percebem? Gente, por isso que eu preciso ter uma renovação de mente. Senão eu sou incapaz, porque a Bíblia diz em Romanos, para que vocês sejam capazes de comprovar e provar a boa, perfeita e agradável. Mas aqui ele está falando assim, vocês não estão vendo? Se não renova a mente, não vai ver não. Já está agindo. Fico pensando, ai, de novo isso, de novo essa falação. Por quê? Não renovou a mente. É o Espírito Santo que está cuidando. É Ele que conduz a igreja. Não é pela minha força, não é pelo muito meu orar. Às vezes a gente fala assim, nossa, orei tanto, eu sou o cara. Não é por você. Porque se tem uma coisa que uma pessoa fica quando é de Deus, é humilde. Entendeu? Eu paro de ficar exigindo do outro. Eu começo a ser a mudança que eu quero no outro. Está achando que precisa orar mais? Ora então. Está achando que precisa jejuar, o povo precisa jejuar mais? Jejua então. A mudança que eu quero ver no outro começa em mim, gente. E aí a gente contagia no nome de Jesus. E aí, eu quero te dizer algo para você prestar atenção. Até escrevi assim, ó, atenção. O fato de você estar em um deserto, por quê? Porque a gente acabou de ler Isaías 43, 19, que diz, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, não importa onde você esteja, já comecei a agir. E aí, o que eu coloquei? O fato da gente estar no deserto, muitas vezes, não significa que nós vamos permanecer nele. A gente vai sair dele. Deus já está movendo as águas, mesmo que você ainda não veja nenhum riacho, nada. Deus vai mover. A esperança não está no cenário, mas no que Deus promete para nós. Começa na minha mente. É na minha mente que começa. Preciso cuidar do que eu penso, do que eu falo, do que eu escuto. E aí, em Gênesis 15, 5 diz assim, essa é uma das partes centrais da mensagem que eu quero que você preste atenção. Então o Senhor levou Abrão para fora da tenda e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Lá atrás falou que ele teria uma grande família, não foi? Lá no início, um grande povo. Agora que ele está mais para frente, que ele está vendo o princípio, como será a promessa. Deus vai falando as coisas. Gente, olha aqui para mim. Deus, a cada vez mais, Ele quer se revelar para nós. Existe um estudo que falam que aqueles aviões de Apocalipse, eles falam, quando a gente lê, ele fala como se fossem gafanhotos. Você sabe o que eu fico pensando com isso? Que ele quis dizer isso mesmo. Para que aquele povo daquela época entendesse. Existem pessoas, estudiosos, que dizem assim, não, eram os jatos desse tempo, os aviões. Então quer dizer que eles não mereciam ter o discernimento que a gente tem? Quer dizer que a gente é melhor do que eles? Não, gente. O que eles viram era para abençoá-los, para eles entenderem que era aquilo. E o que a gente vê, a nossa realidade é outra. Hoje, aquele gafanhoto é outro, mas naquele tempo aquilo era aquilo mesmo. Deus tinha a intenção de abençoar aquele povo também, assim como Ele tem a intenção de nos abençoar também. A gente não é melhor que aquele povo. Amém? Mas o que eu quero dizer com isso? Deus cada vez mais quer se revelar a nós. Cada vez mais. E que isso seja bênção na tua vida. E que isso faça de você um homem melhor, uma mulher melhor. E onde você passar, seja a igreja forte. Gente, onde essa pessoa está, o negócio prospera. É desse jeito. Onde essa pessoa está, gente, eu sinto a presença. Não é nada de imposição, gente. Quanto mais eu me relaciono com o Pai, mais as coisas fluem. Mais as coisas acontecem. Vou contar uma experiência para vocês. Essa semana, de segunda para terça, eu acordei de madrugada orando por mim mesma.
Nunca tinha acontecido isso, de eu orar tanto por mim, como eu orei por mim. E eu falava assim, Deus, que eu não fique escravizada. Que nada me escravize, Deus, no nome de Jesus. Deus, não permita que eu fique escravizada. E eu orei isso por um bom tempo. Aí dormi, acordei e falei, nossa, orei por mim. Fiquei pensando nisso. De segunda para terça, de madrugada. De terça para quarta, acordei de novo na madrugada e orei. Deus, não deixe que eu fique escravizada. Não deixe que a minha visão fique deturpada. Deus, não permita que eu fique escravizada, orando por mim mesma. Aí eu dormi. Naquela noite eu tive um sonho que uma família me prendia, me pegava e me prendia. Naquele sonho eu me lembrava, por que eu entrei nisso? Meu Deus, e eu estava tão preocupada, não estava acontecendo nada de errado, mas eu estava indo onde essa família estava indo. E eu queria saber onde eles estavam indo. E no sonho, gente, eu falava assim, olha, essa mulher tem 3 filhos. Isso me chamou a atenção. Na quarta-feira, o pastor Márcio foi tomar um café com o pastor Anderson. E eu falei, pastor Anderson, ora pela minha vida, eu estou um pouco angustiada. 2 madrugadas eu orei por mim. Eu não quero ser escravizada em nada, em nome de Jesus, eu quero que Deus use a minha vida. Ele falou assim, jovem, acalma o seu coração. Sabe, enquanto você estava me falando, Deus colocou algo no meu coração. Eu falei, olha, pastor, você vai receber uma proposta. Mas não é ruim. Você só não precisa ficar escravizada. Isso não pode roubar o seu tempo. O que eu entendi? Que eu tinha que estar disponível para Deus. Isso na quarta-feira. Quando foi na quarta-feira à tarde, me ligaram. Vem aqui que nós queremos falar com você. Uma família de empresários. Eu fui. Já fui orando, já me deu um estalo. Falei, é aquilo lá que o senhor veio me falando, né? Entendi. A pessoa me fez uma proposta no meu Instagram, enfim. Enquanto a pessoa me fazia a proposta, eu falei, quantos filhos a senhora tem? Ela falou, 3. Falei, Deus, o senhor está cuidando de mim. Ele cuida de nós, gente. Ele falou assim para mim, este homem. Então, falei, peraí, mas o que é o trabalho para mim? Porque eu preciso pregar, eu tenho que estar disponível para Deus, eu não posso ficar escrava, não. Aí contei a história para ele. Ele falou, não, você só vai gravar vídeo. Ah, tá. Aí ele começou, mas se o negócio começar a dar certo, falei, não, vai dar certo, porque eu quase me escravizei. Falei, não, calma, vamos devagar, que Deus já falou comigo. Tem que ir devagar, senão Deus fecha as portas. Amém? Que Deus, por que eu estou contando tudo isso? Porque se Deus cuida de mim, Ele cuida de você. Eu não sou melhor que você. Deus não faz acepção de pessoas para cuidar, para falar, para se manifestar. Deus tem falado conosco nesta casa e isso tem chamado a nossa atenção. Amém? Muito obrigada, pastor Anderson, por ter me ajudado neste período. Deus abençoe o senhor. E quero falar com você, eu coloquei aqui novamente renovação de mente. Isso é muito importante. Está em Romanos 12:2. Eu não vou ler, porque nós já falamos, mas eu escrevi aqui. Quando Deus nos chama para sair da nossa tenda, Ele quer que a gente saia da nossa tenda para ir para a tenda dEle. Amém? Sai do nosso setor limitado para ir para o setor dEle ilimitado. Espera aí. Aqui. E aí ele pede para Abraão, gente, ver as estrelas. Você sabe que as estrelas, eu estava pesquisando, existem mais ou menos uma estimativa de cálculos científicos atuais que eu olhei, 1 setilhão de estrelas no universo. Ou seja, da Terra, eu consigo ver apenas 5.000 dessas estrelas. Só 5.000. Ainda olho nu, vejo menos ainda. Metade dessas estrelas, a própria terra esconde. Ou seja, ainda que Abraão pudesse contar, ele não ia contar tudo nunca. Humanamente falando, não dá para contar. Mas no livro de Gênesis, olha só. Essa lembrança do céu noturno, em pleno dia, torna-se uma imagem crucial da fé para Abraão. Por quê? Vocês vão entender. Abraão, Deus faz 3 promessas para ele. A gente leu lá em Gênesis 12, lá no início. Que ele o levará para uma terra que ele mostrará, fará dele uma grande nação e que tornará o seu nome famoso.
Mas, mesmo depois dessas promessas, tudo começa a dar errado para Abraão. Quantas vezes isso acontece com a gente, né? Sente Deus falar no culto com a gente, as pessoas falam, oh, Deus vai fazer, Deus vai te abençoar, e de repente no meio do caminho começa a dar errado, né? E a gente fala, oxe, como assim? E aí, depois que Deus chamou Abraão da terra dos seus ancestrais para a terra que ele mostraria, tudo começou a ir por água abaixo. Começa uma fome na terra de Canaã, começa a fome lá. E Abraão com a sua esposa Sara vão para o Egito e Faraó toma Sara como esposa. E o seu primo Ló é levado cativo, preso. Olha aí, tudo dando errado. E aí Abraão fica abalado, normal, né, gente? Começar a dar tudo errado. Ué, gente, mas olha aqui para mim. Mas não falou que ia dar tudo certo? Não me fez um monte de promessa? Lembra do povo de Israel? Vocês vão conquistar a terra prometida. A terra que emana leite e mel. Gente, eles iam conquistar. Mas eles tiveram mais de 40 batalhas. Aí eu pensava, gente, mas se já ia conquistar, porque já não pulou para lá, né? Precisou passar por todas as batalhas. Algumas perderam, né? Outras ganhou, enfim. E aí, Deus chama Abraão novamente, oferecendo encorajamento, dizendo assim, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Só que desta vez, Abraão pede um sinal para Deus. Falou, ó Deus, estou parafraseando agora. Eu sei que o Senhor é fiel e tudo, mas o Senhor precisa me dar um sinal. Sabe por quê? Nenhuma das suas promessas ainda se cumpriu. Nenhuma tinha se cumprido ainda. E aí, em Gênesis 15, diz assim, mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás? Eu continuo sem filhos. E o herdeiro que possuo é Eliezer, de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro? Olha só, ele quis dizer assim, ó, eu não tenho nem descendência, como se fosse um protesto. Tudo que o Senhor falou, Deus, olha aqui para mim, não aconteceu. E quantas vezes a gente fala isso para Deus, né? Aí, Deus, tanto de promessa que tem para mim, para essa casa, para essa igreja, não aconteceu. Olha o que acontece agora. Quando eu obedeço, olha o que acontece. Quando Abraão obedece, se movimentando e olhando para o alto, e pela fé vê as estrelas e crê, olha o que acontece. Gênesis, abre comigo agora, Gênesis 15, já estou terminando. 15, de 16 em diante. Diz assim, na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs, ou seja, então antes ainda era dia, quando Deus estava falando com ele lá atrás, em Gênesis 12, não tinha como ver estrela, gente, era dia. E depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Presta atenção. Deus manda Abraão olhar para o céu. A Bíblia diz que ele olha e crê. E por ele crer, foi imputado isso como justiça. A gente lê lá em Hebreus. Hebreus, né, pastor Márcio? Isso. Hebreus 11. Obrigado. E aí, o que acontece? Gente, eu acho fantástica essa história. É como se ele falasse para Abraão assim, ó, Abraão, vem cá, você não está acreditando nada que eu estou falando, menino? Vem aqui, vem aqui. Abraão vai. Olha para o alto. Conte as estrelas, se é que as pode contar. Que estrela, gente? Era de dia. Aqui no versículo 17, é que o pôr do sol começa a acontecer. Lá em cima ainda era dia. Depois seria na tua casa. Eu fiquei assim, inconformada. Olha o que Deus estava dizendo para este homem, em outras palavras. Abraão, olha para o céu. Está vendo estrela aí? Você pode contar? Sabe por que não pode contar? Se ele estivesse vendo as estrelas, não dava para contar. A gente já viu aqui. Mas ele não estava nem vendo estrela. Era de dia.
E este homem disse que cria, e aí depois que ele disse que crê, é que a aliança foi feita. Muitas vezes, o Senhor vai fazer algo conosco, nós não vamos enxergar nada. Até porque, olha aqui para mim, a Bíblia diz que nós não devemos andar por vistas, mas por fé. Abraão não andou por vistas, porque não viu estrela, não tinha estrela no céu. É como se ele falasse assim, ó, Abraão, aprende a andar pela fé, rapaz. Aprende a confiar na minha palavra. Sou eu que estou falando, Abraão. O dono de tudo isso daqui. O todo-poderoso, Abraão. Você esqueceu quem eu sou? Aí, olha o que acontece. E aí, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Agora tem aliança, depois de ter olhado. Os seus descendentes desta terra, dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Gente, ele falou que a descendência dele seria grande, mas ele não fazia ideia do que significa grande para Deus. Para nós, grande é uma coisa. Para uma criança, grande é outra coisa. Para Deus, grande é imensidão, é ilimitado. E aí, ele fala assim, ó. Desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus, dos jebuseus. Olha, gente, quanta gente essa terra ele iria conquistar. Tudo desse povo aqui. É muita gente. E aí, por causa dessa fé, dessa atitude, Deus considera Abraão justo. Deus não convida Abraão a fazer uma aliança com ele para provar a sua fidelidade. Olha isso. Não havia estrela, gente. Gênesis 15, 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Olha isso. Estou encerrando já. O sol brilhava diante do diálogo com Deus. E só agora o sol estava prestes a se pôr, quando eles fizeram uma aliança. Deus levou Abraão para fora da tenda durante o dia, enquanto o sol ainda brilhava, e lhe disse: conte as estrelas. Gente, é fantástico isso. É uma coisa assim sobrenatural. Ele estava ensinando Abraão. E aí, quem é capaz de contar estrelas durante o dia? Foi o que nós falamos, ninguém. Imagina quando não tem estrela. Elas eram como os descendentes de Abraão, que ainda não nasceram. Presta atenção. São completamente invisíveis naquele período. E nós fazemos parte dessa promessa. Abraão não estava vendo a gente ainda, mas a gente já estava na promessa. No entanto, Abraão confiou. E nós somos repetidamente instruídos a confiar neste Deus. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. E não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Ou seja, Deus, o Senhor quer falar comigo? Fala aqui na minha casa. Fala debaixo da minha tenda. Fala no meu teto. Quando Deus quer falar com você, de que jeito? Lá fora. Não é a primeira vez que Deus chama alguém para fora para falar, né? Lembra de Jeremias? Desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Pensei comigo, já estava falando, gente, por que não terminou? Começou ali, terminou lá na casa do oleiro. Ele é Deus e Ele sabe o jeito que Ele faz. Amém? Terminando, o Deus que criou o sol, os planetas e as estrelas, fez aliança com um homem que não teria filhos. E o mesmo Deus que criou as galáxias também criou você e eu. E nunca se cansa, Ele nunca se cansa de nos chamar, de nos enviar sinais. Olha isso. E de fazer grandes esforços para nos assegurar que Ele é fiel à sua aliança. Abraão não fazia ideia de quem ele se tornaria. Se ele falasse não para Deus, ele iria para o inferno? Não.
mas ele ia ficar ali. A gente talvez nem estaria falando dele agora. Ou falaria não com essa bênção que ele se tornou, mas ele ficaria ali naquele mundinho. Mas quando ele obedece, sai da sua terra, da casa dos seus pais, da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Tudo isso demorou para acontecer, gente. Até que tudo começou a dar errado, houve fome. O sobrinho dele é preso. Faraó pega a esposa dele como esposa. Olha, tudo dando errado. E aí Deus chega nele de novo. Ele fala, Deus, o Senhor me dá um sinal, porque nada aconteceu. E eu estou perdido. E aí Deus fala, vem cá, Abraão. Deus não desiste dele, gente. Eu acho muito interessante. O Todo-Poderoso podia falar, vou pegar outra pessoa. Porque esse homem, toda hora eu tenho que estar falando com ele. Vem cá, Abraão, vem aqui fora. Sai da sua situação geográfica pequena. Vamos olhar a minha tenda, que é tudo isso aqui. E fala com ele, pede para ele olhar coisas que não dá para ver. É dia, não dá para ver estrela. Mas a Bíblia diz que ele viu e acreditou. Ele creu. E quando começou o pôr do sol, fizeram uma aliança. Feche seus olhos. Deus tem falado conosco. Você sabe que eu quero dizer para você e te relembrar aquele versículo de Isaías, que ele diz assim, ó, veja, já estou fazendo coisas novas no deserto. Deus tem feito coisas grandes para nós. E ele disse, veja, estou fazendo coisas grandes no deserto. E aquilo que você não consegue ver um riacho, já começou, ele diz para nós. E ele está fazendo. E muitas vezes o que está nos atrapalhando é a nossa renovação de mente. Tenha a mente renovada. Ande por fé. Peça para o Senhor te ajudar a olhar as estrelas que ainda não existem. Mas se Ele mandou olhar para o céu, é porque Ele ia providenciar no nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Se nós não temos fé o suficiente para ver as estrelas quando ainda é dia, aumenta a nossa fé. Deus, fala aos nossos corações no nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, fazer parte da promessa. Nós queremos que as nossas mentes sejam renovadas, para que nós sejamos capazes de conhecer e de provar a sua boa, perfeita e agradável vontade, no nome de Jesus. Que esta casa, Senhor, que essas famílias aqui representadas, possam, Senhor, em nome de Jesus, no nome de Jesus, possam poder pela fé enxergar as estrelas. Eles não são velhos ainda, Deus. Não existe pessoas velhas para os seus planos. Nós é que limitamos o que o Senhor tem para fazer, Senhor. Nós é que limitamos com a nossa mente muitas vezes. E nós declaramos, no nome de Jesus, que as nossas mentes estão sendo renovadas. Que o Senhor tem coisas grandes para nós. Que nós possamos sair da nossa tenda. E a Tua palavra diz que o Senhor tornou este homem famoso em outras nações. A Sua palavra diz que o Senhor nos daria as nações por herança. Deus, que esta casa veja nações, em nome de Jesus. Itália, Espanha, Estados Unidos, oh Deus, em nome de Japão. Nós colocamos em Suas mãos, que sejamos uma igreja missionária, e não importa a idade, Senhor. O Senhor tem planos, o Senhor não é um Deus de descartar pessoas, mas Tu és um Deus de dar vigor, de trazer sonho, de trazer fé, Senhor, em nome de Jesus. E que quando o Senhor falar para esta casa, olha para cima, olha para as estrelas, que nós possamos em nome de Jesus olhar para cima, olhar para as estrelas, Deus, e falar, estou enxergando pela fé, porque é o Todo-Poderoso que está nos falando, no nome de Jesus. Coloque-se em pé, igreja. Vamos adorar o Senhor juntos.